Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos aprender o que é uma função inversa. Primeiro vamos nos concentrar no nome, tá? O que quer dizer o nome inverso? Bom, se uma coisa é inversa da outra, quer dizer que ela desfaz o que a outra fez, tá bom? Ela faz exatamente o contrário do que a outra fez. Com a função não seria diferente, tá bom? Sejam A igual a 1, 2, 3, B igual a 2, 4, 6. E a função f e g, duas funções, tal que f vai de A, duas funções, f vai de A para B, tal que f de x é igual a 2x, e g é a função b igual a tal que g de x é igual a x sobre 2. Se vocês puderem parar para prestar um pouquinho atenção nessas duas funções, enquanto a função f pega qualquer valor de x e dobra ele, a função g pega qualquer valor de x e corta na metade, certo? Então já dá para você ter uma ideia do que é a função inversa só olhando esses dois exemplos. Essa multiplica por 2 e essa divide por 2. Aí eu fiz o diagrama aqui. Esse diagrama aqui vai ser da função f. O que a função f faz? Pega todo mundo que é x e multiplica por 2. Então, se x for igual a 1, f de x vai ser 2 vezes 1, que é 2. Se x for igual a 2, f de x vai ser 2 vezes 2, que é 4. Se x for igual a 3, f de x vai ser 2 vezes 3, que é 6. Tá certo? Enquanto esse gráfico aqui de baixo, esse diagrama aqui de baixo vai ser o diagrama da função g. O que a função g faz? Ela pega todo o valor de x e divide por 2. Ou seja, se x for igual a 2, eu vou colocar 2 sobre 2, que é 1. Se x for igual a 4, eu vou colocar 4 sobre 2, que é 2. Se x for igual a 6, esse aqui é o conjunto A, é B, e esse aqui é o conjunto A, tá? Esqueci de botar os nomes dos conjuntos. Se x for igual a 6, f de x vai fazer 6 sobre 2, que é 3. Observa que eu poderia fazer esses dois diagramas em um só. Como assim? Aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Eu vou desenhar novamente esses dois conjuntos aqui do lado. Vou fazer uma fusão. Esse é o conjunto A e esse é o conjunto B. Quais são os elementos do conjunto A? Os elementos do conjunto A são 1, 2 e 3. Os elementos do conjunto B são 2, 4 e 6. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou colocar de vermelho. Vou fazer uma bolinha aqui e vou botar. De vermelho, eu vou colocar o que a função f faz. A função f leva de A até B, multiplicando x por 2. Então, ela faz isso aqui. Certo? E eu vou colocar de preto o que a g faz. A função g, ela vai pegar um elemento de B e vai levar até A, dividindo por 2. Tá vendo? A função A joga para cá e a função B joga para cá, porque a função A multiplica por 2 e a função B divide por 2. Quando isso acontece, quando nós temos duas funções, que uma desfaz o que a outra fez, nós chamamos essas funções de funções inversas. Tá bom? Essas são funções inversas. Vou colocar aqui mais um exemplo, tá bom? Observa as duas funções, f de x igual a x mais 1 e g de x igual a x menos 1. Ou seja, a primeira função soma uma unidade, a segunda função subtrai uma unidade. E os conjuntos A igual a 1, 2, 3 e B igual a 2, 3, 4. Vou montar o meu diagrama aqui. Esse aqui é A, 1, 2, 3, e esse aqui vai ser B, 2, 3, 4. Vou fazer primeiro de vermelho
a minha função f, vou usar a caneta vermelha para desenhar a minha função f. A função f pega todo mundo do conjunto A e leva ao conjunto B somando 1. Então, para A igual a 1, para x igual a 1, eu tenho que a f de x vai fazer 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Beleza, tá vendo? Agora, o que a minha função g faz? A minha função g pega todo mundo de B e subtrai uma unidade. Então, como é que eu vou resolver aqui a minha função g? Vou escrever de caneta preta a minha função g. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. E 4 menos 1, 3. Então, essas funções são chamadas de funções inversas, tá bom? Beleza? Quando isso acontece, quando você tem uma função que você consegue desenhar a sua inversa, você consegue calcular a sua inversa, você chama essa função de função inversível ou invertível. As duas palavras estão certas, tá bom? E a inversa, por exemplo, a função A, que é f de x igual a x mais 1, é uma função invertível. E a inversa dela, desculpa, a função f, que é a função f de x é igual a x mais 1, ela é invertível e a inversa dela é a função g de x igual a x menos 1, tá bom? Nós indicamos a inversa pelo símbolo f a menos 1, tá? Então, quando eu te pedir a inversa, eu vou usar esse símbolo aqui, f a menos 1, f elevado a menos 1, tá bom? Essa é a inversa da função. Então, vamos à definição. Uma função f de a em b será invertível se existir uma função g de b em a, ou seja, uma função f que vai de a para b, ela vai ser invertível se existir uma outra função que faz o contrário, ó. Essa ia de a para b, essa outra vai de b para a. Tal que f de x igual a y, então g de y igual a x, tá vendo? Se f desse x é igual ao y, g do y, que era a resposta do outro, é igual ao x, tá bom? Então, a função inversa faz exatamente o inverso. Como eu já falei, nós vamos indicar a função inversa por f a menos 1. Nesse caso aqui, eu disse que a inversa da f é a g. Mas se eu te perguntar qual é a inversa da f e não te der o nome da outra função, você pode dizer que a inversa da f é a f a menos 1. É o nome da inversa, tá bom? Mais alguns exemplos. Seja a função f igual a x ao quadrado e a função g igual a raiz de x. F vai de A para B, sendo A 4, 9, 16 e B 16, 81 e 256. Vou fazer o diagrama aqui. Nem sempre você precisa fazer o diagrama não, tá? Eu vou fazer só para ficar mais fácil de enxergar. Então, aqui vai ser o conjunto A, e o conjunto A é 4, 9 e 16. E aqui é o conjunto B, que é 16, 81 e 256. A função f de x, ela é x ao quadrado. Ela leva A até B utilizando o caminho x ao quadrado. Então, aqui, ó, 4 ao quadrado é 16, 9 ao quadrado é 81 e 16 ao quadrado é 256. O que a função g vai fazer? A função g vai fazer o caminho inverso. Ela vai pegar os elementos de B, levar até A, utilizando raiz de x como caminho. Então, raiz de 16 é 4. Raiz de 81 é 9. E raiz de 256 é 16. Então, esse verdinho aqui vai ser a g de x, enquanto esse pretinho aqui vai ser a f de x. Então, a g de x é a função inversa da f de x. Gente, todas as vezes, isso é uma observação importante. Todas as vezes que você está analisando funções inversas, você pode ver que existe uma reciprocidade. Enquanto que a função f tem uma inversa e a inversa é a função g, você também pode afirmar que a função g tem uma inversa e essa inversa é a função f, tá bom? F
tem inversa G e G tem inversa F, tá? Isso é recíproco, beleza? Vamos fazer esse outro exemplo aqui. Seja F de N, ou seja, ele pega um número natural e leva até outro número natural. F de x igual a 3 vezes x. Vamos supor que x seja igual, aqui eu vou formar dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. E como eu tenho números naturais aqui, eu vou dar alguns exemplos de números naturais. 1, 3 e 5. Então, o que a minha função f faz? Ela vai ela pega um número natural e leva outro natural, usando o caminho 3 vezes x. Então, aqui 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. O que a minha função g vai fazer? Ela vai pegar um elemento desse conjunto aqui, que é o conjunto de chegada, e dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Tá bom? Então, isso é função inversa. Na próxima aula, gente, nós vamos continuar estudando sobre funções inversas. Agora nós vamos ver as consequências do estudo de funções inversas. Nós vamos aprender o que é uma função injetora, sobrejetora e bijetora, tá bom? É o tema da nossa próxima aula, tá? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Você sabe que se você tiver qualquer dúvida, você pode me chamar, tá bom? Tchau, tchau!